Boa noite, pessoal. Eu sou a Ingrid, sou membro do Projeto Concreto, né? Queria agradecer a presença de todos vocês nesse dia chuvoso, né? Eu sei que foi um pouquinho difícil chegar até aqui hoje, então a gente agradece muito a presença de todos vocês. Também a Associação de Engenheiros, Agrônomos, Arquitetos, que se deu espaço aqui para a gente utilizar. E estamos aqui hoje reunidos para passar, né, um pouquinho para vocês sobre o nosso trabalho, né, explicar um pouquinho. Para isso, a gente convidou Leonardo Finamor Filho, né, arquiteto, que também está conosco nessa caminhada, para falar um pouquinho, né, sobre arquitetura social, que é um assunto que muito o interessa, né, já há mais ou menos uns 13 anos ele vem estudando a respeito disso e ele tem bastante propriedade para falar a respeito. Então, por favor, Léo. Boa noite, gente. A Ingrid foi minha aluna, trabalhou 4 anos comigo e veio perguntar assim, como é que eu te apresento? Eu falei, pô, se você não souber, quem é que vai saber? Obrigado pela presença de todos vocês. Algumas pessoas mandaram mensagem que estão presas aí por conta da chuva. E por isso que a gente segurou um pouquinho. Eu conversei com a Ingrid hoje, até com o pessoal do Concreto, falei assim, né, não vamos atrasar, porque eu sei que o horário de vocês é sempre muito valioso, e ela falou assim, o que a gente faz agora com chuva? Eu falei, olha, eu já dei muita palestra, mas nunca passei por um temporal desse para encarar a situação. Eu estou muito feliz de estar aqui, de falar sobre esse tema, sendo muito sincero com vocês, falar sobre isso, trabalhar dentro dessa área, é uma das coisas que eu tenho certeza hoje que são uma das razões principais de eu estar aqui nessa vida. Eu acho que o caminho que eu trilhei até aqui, dentro da área da arquitetura, dentro da área da educação, não sei se já aconteceu com vocês, mas tudo parece que são peças encaixando até que chega no final, falando, é para isso que eu vim, é para isso que eu estou aqui. E voltar a falar desse tema, né, depois de alguns anos, para mim tem um sabor muito especial. Então eu espero que seja proveitosa a noite para vocês, que vocês saiam daqui com algumas informações, mas principalmente sensibilizados dentro desse tema, né? Então a gente separou um pouquinho esse assunto da arquitetura social, que é um ramo aí dentro da arquitetura. Algumas pessoas falam, né, habitação de interesse social, que é o famoso HIS, né, dentro da área, sendo mais técnica dentro da construção. Eu, para ser bem sincero, não gosto tanto assim de habitação de interesse social. Eu acho que ela dá um caráter mais técnico para um assunto que ele é mais filosófico ou sensível, né? Se a gente pode trabalhar desse jeito. Então a gente vai falar disso e vamos falar um pouquinho sobre voluntariado, né? A gente está todo mundo aqui vestindo a camisa e conversando sobre algumas coisas. Então, de verdade, né, nesse início eu espero que seja proveitoso para vocês. E eu queria começar primeiro com uma pergunta, são duas, na verdade, duas perguntas que acabam sendo retóricas, na verdade, né? Primeiro se todas as pessoas têm direito à moradia. Acho que todo mundo concorda comigo. Sim, que todas as pessoas têm direito à moradia. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá da ONU, está falando que toda pessoa tem direito a muita coisa, vestuário, cuidado médico, serviço social, mas principalmente direito à habitação. É um direito de todos nós, todas as mais de 7 bilhões de pessoas que moram aqui nesse planeta. Mas aí vem uma outra pergunta, que também acaba sendo uma pergunta retórica, que é se de fato todas essas pessoas têm uma moradia. E eu acho que também vocês podem concordar comigo que isso não de fato acontece, né? Nem todo mundo tem uma moradia como ela deveria ter. E para entender um pouco isso, né? Então assim, ok, as pessoas têm direito a uma moradia, mas elas não têm. Logo, existe um problema, né, de moradia no Brasil e é óbvio que a gente pode aumentar para um problema de moradia a nível global, mas eu acho que fazer esse recorte temático a nível nacional já é uma coisa que ajuda muito. Então a gente tem um problema. E eu gostaria de destacar 3 coisas assim, para a gente conseguir entender, né? Primeiro, qual que é o tamanho desse problema? E eu acho que cada vez, quanto mais a gente pesquisa sobre ele, mais a gente se surpreende sobre isso. Segundo, né, se é um problema de moradia, estão falando, calma, o que é que significa exatamente moradia? E se eu entendo o problema, entendo conceitualmente o que ele é, eu consigo talvez entender como eu posso enfrentar, e tem diversas maneiras de enfrentar esse problema, né? Então assim, primeiro, respondendo a primeira dessas 3 perguntas, qual que é o tamanho efetivo do problema, né? Então, vamos começar, quantos habitantes tem o Brasil? Os últimos dados do IBGE, a gente tem 213 milhões de habitantes, isso é dado de julho do ano passado, ele continua crescendo, né? Mas a gente está falando de um universo de 213 milhões. E toda vez que eu falo sobre o assunto, eu repito
de que a gente costuma viver em bolhas, isso antes da rede social, né? A rede social ela só intensificou para a gente essa visão de bolha, o que chega, o que o algoritmo processa e chega até a gente, mas a gente vive em bolhas, quer a gente queira, quer não. A gente aqui em Bragança, né, não sei se todo mundo é daqui ou da região, mas a gente está ainda num local super privilegiado a nível de América Latina inteira, não só a nível Brasil, né? Então, assim, entender um problema de moradia é tentar olhar para o todo, tentar olhar para essas 213 milhões de pessoas, a gente passar a entender. Então, antes de falar de habitação, porque a habitação está diretamente relacionada à renda, né? É classificado, isso aqui são dados tanto do IBGE quanto do Banco Mundial, como pobreza extrema, pessoas que vivem com até 2,15 dólares por dia. Na conversão atualizada, isso dá R$ 334 por mês. Então existem pessoas dentro daquele bolo de 213 milhões de pessoas no Brasil que vivem com até, não é com isso, é com até isso, R$ 334 por mês. Você imagina, para comer, roupa, alimento, e moradia e tudo mais. Quantas pessoas são? Quase 6% da população. A gente está falando de aproximadamente mais de 12 milhões de pessoas no Brasil que vivem com até R$ 334 por mês. É inimaginável para mim a gente tentar conceber um pouquinho dessa realidade. Se a gente melhora um pouquinho, o que ainda é desastroso, né? Se a gente tira o extremo dali e deixa só pobreza, pela classificação do Banco Mundial, pobreza é quem vive com até 6,85 dólares por dia, que na conversão dá R$ 1.066 por mês. Vocês conseguem, né? 334 já é um negócio absurdo, mas tentar passar um mês com tudo, pagar aluguel, comer, comprar roupa, remédio e tudo mais, com até R$ 1.066 por mês. No Brasil, a gente tem mais de 30% da população dentro dessa realidade, que dá 66 milhões de pessoas. Dificilmente a gente encontra esse tipo de pessoa aqui dentro da nossa bolha ou que chega para a gente nos algoritmos da rede social, mas é um cenário super relevante. Então lembra aí, são fontes que vêm do censo do IBGE, do último que a gente teve, né, em 2022, cruzada com a classificação do Banco Mundial do que é pobreza ou pobreza extrema. Então a gente chega, talvez você já tenha ouvido falar isso, né, que 1 a cada 5 brasileiros, e a gente está batendo quase 1 em cada 4 que vivem abaixo da linha da pobreza, que é exatamente essa linha que a gente acabou de traçar, de pessoas que vivem com até R$ 1.066, eu acho, né? Um pouquinho abaixo. Então isso é impossível de imaginar como é que alguém consegue sobreviver, na verdade eu não diria nem que é uma vida, é uma sobrevida, dentro dessas condições, né? Então assim, se a gente for analisando isso, eu acho isso super pertinente quando a gente fala do nosso trabalho dentro da área da habitação. 90% da população do Brasil, vou frisar aqui de novo, 90% da população vive com até R$ 3.500 por mês. 90% da população do Brasil que tem até R$ 3.500 por mês para pagar aluguel, para comer, para comprar roupa, para comprar remédio, para comprar coisas para o filho. Então assim, isso aqui não paga a diária de um pedreiro e um ajudante uma semana, não paga uma semana de um pedreiro e ajudante. Então como é que essas pessoas, que são 90% da população, como é que elas conseguem pensar em habitação, em viver melhor? É apagar incêndio constantemente. É você estar vendo aonde o buraco está pegando, o que está rolando no dia de hoje, né? Então essa é a realidade a nível Brasil, com dados reais, né? Hoje na internet, qualquer corintiano pega um microfone, pega uma câmera, grava e fala qualquer coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De se preocupar exatamente com o que a gente está analisando. Então é por isso, né, que a gente tem muito problema de habitação também, porque não sobra dinheiro nem para o básico, nem para comer, né? Uma família com até esse valor, hoje qualquer compra no supermercado, né? Vocês saírem daqui, vou dar uma passadinha no supermercado, é complicado. Então a gente começa a entender um pouquinho esse cenário. Para fazer parte dos 5% mais ricos da população, quanto vocês acham que é preciso ganhar, ter renda média, para você fazer parte dos 5% mais ricos do país? Alguém chuta um número? Por favor. Quanto que eu tenho que ganhar? Se eu ganho X por mês, a partir disso eu faço parte dos 5% mais ricos do país. Quem falou? 15 mil. 10 mil reais. Se você ganha mais de 10 mil reais por mês, você já faz parte dos 5% mais ricos do nosso país. Então assim, não é muito dinheiro, claro, 10 mil reais, né, se a gente for nessa lógica, mas assim, por isso
que os dados constantes de desigualdade social e tudo mais vêm batendo, né, para quem quer olhar, isso é uma verdade absoluta, porque é isso, né, a gente acha que, né, hoje, pô, R$10.000 por mês é um salário ok e tal, mas você já faz parte das 5% da nata do Brasil, então eu acho isso bastante relevante. Agora, se a gente entende então essa realidade econômica, e a gente vai falar um pouquinho sobre moradia, né? E aí existe, claro, um tema chamado déficit habitacional, que é onde a gente, principalmente as outras organizações, ou principalmente o Projeto Concreto, ele vai olhar com mais carinho, né? Então, assim, o que é o déficit habitacional, né? É a quantidade, o número de moradias que são incapazes de garantir o mínimo. A pessoa que tem que ter um mínimo ali para morar, né? A gente vai falar muito sobre esse tema, e tem moradia que não tem, tá? Vamos falar um pouco sobre, né, que números são esses. Para quem se interessar pelo assunto, a Fundação João Pinheiro é uma excelente referência, né? Ela trabalha só com isso, analisando o déficit habitacional há muitos anos já, desde 94, 95, se eu não me engano, então eu já bebi muito dessa fonte aqui que é confiável, dentro das questões, né, de beber dados do censo, beber dados de outras coisas e conseguir processar isso para nos trazer informações a respeito de moradia. Então o que principalmente a Fundação João Pinheiro vai falar? Existem 3 classificações master do que pode ser classificado como déficit habitacional. Primeiro deles, que é onde a minha atuação, e principalmente a atuação do Projeto Concreto, que é a habitação precária. Segundo, coabitação, que são várias pessoas morando no mesmo imóvel. E o terceiro é o ônus excessivo com aluguel. Então, se a pessoa paga muito, custa muito para ela sobreviver, isso também entra na conta do déficit habitacional. E lá, na habitação precária, a gente tem ainda uma separação, né, entre domicílios improvisados e domicílios rústicos. Eu acho isso um nome muito bonitinho, assim, para a realidade real do nosso país, né? Porque, tipo assim, domicílio improvisado, barraco, tá? Domicílio rústico, lixão. Pessoal que mora, né? Tem uma das ONGs maiores da América Latina, chamada Teto, que constrói casas temporárias para pessoas que moram no lixão, assim. Então, isso aqui, chamar de habitação precária é dar um nome muito bonito, muito pomposo, para uma realidade muito triste, né? Então, assim, entender que existem pessoas no nosso país que pagam muito de aluguel, que tem um monte de gente que mora no mesmo lugar ou que tem habitação precária, tá? E agora, que números são esses, né? O último dado oficial que a gente tem é de 22 e fala em mais de 6 milhões de domicílios. 6 milhões de pessoas que têm domicílios que se encaixam em um daqueles 3 critérios que a gente estava falando, que dá 8% aí das habitações que de fato estão ocupadas. É muita gente, né? Muita gente. Então, assim, né, a gente vai parar para atender. Eu sempre olho esse número assim, porque ao longo aí desses 13 anos em que eu atuo diretamente na área, eu consegui participar, ou direto ou indiretamente, da realidade de 50, 60 famílias, num universo de 6 milhões, né? Mas é aquela questão, né? É uma gotinha no oceano, mas sem aquela gotinha o oceano seria menor. Então a gente precisa olhar com isso, né, com carinho, porque é um número assustador a nível nacional. Se a gente continua lá nos dados da Fundação João Pinheiro, 26 milhões de domicílios urbanos têm carência de pelo menos um desses 4 itens que são considerados os principais: água, energia elétrica, coleta de lixo e esgotamento sanitário. Então eu espero, imagino que a residência de todos vocês aqui hoje, a hora que terminar essa palestra, a hora que vocês voltarem para casa, tenham água para vocês escovarem o dente, tenham energia elétrica para vocês carregar o celular, vamos ser simpáticos, passa lixeiro na porta e tenha esgotamento sanitário. No Brasil são quase 30 milhões de pessoas, né, aliás, de pessoas não, de domicílios que não tem pelo menos um desses itens, que eu acho itens assim básicos para a gente conseguir sobreviver. Então, olhar para isso, né, entender um pouquinho essa realidade, eu acho isso fundamental para a gente passar a entender. Eu adicionaria mais um, que eu considero muito sério: acessibilidade. Ah, sim, mas aqui é isso que eu falo, assim, né, a gente É inacessível. A gente comenta muito, né, as pessoas, eu já escutei muito nesses anos de trabalho, assim, não, mas é que legal, vocês dando conforto para as pessoas. Eu falo, não, ninguém dá conforto, né, o Projeto Concreto não dá conforto, ele dá dignidade, porque, né, dentro do que a gente está falando aqui, né, conforto é uma palavra que as pessoas
elas não têm acesso, pegando o seu gancho de acessibilidade, né? Então, dentro da classificação, né, da Fundação João Pinheiro, isso é assustador, né? E desde que percebeu um pouquinho esses cenários, eu pego muito isso. Agora, um outro número que assusta muita gente, né? Se a gente fala de banheiro exclusivo, poder chegar em casa, né, fazer suas necessidades tranquilo. A gente tem, né, mais de 1 milhão de domicílios brasileiros que não têm acesso a banheiro exclusivo. E aqui em Bragança eu já vi várias realidades dentro dessa realidade. Desde que eu comecei a palestrar sobre o tema, o número era quase 1 milhão. Então hoje eu fico muito triste em informar vocês que esse número está crescendo, né? Então assim, do que era quase 1 milhão, hoje já é 1,3 milhão e eu espero que isso continue segurando, né? Então assim, a gente tem diversas matérias, né? Então aqui, ó, essa matéria de 2024, ó, já falava em 1,2 milhão de Brasil tem pessoas sem banheiro e por outro lado, né, a gente tem 5 milhões que vivem com mais de 4 banheiros, porque faz muito sentido você ter 4 banheiros na sua casa. De novo, a gente vai confrontar um pouco com essa questão de realidade, da desigualdade que a gente vive no nosso país. Se vocês entrarem lá no site do IBGE, digitar IBGE Cidades no Google, você consegue digitar a sua cidade e ele dá um extrato específico. Isso aqui é de Bragança Paulista, então assim, a nossa realidade aqui, ó, 99,91 de moradores com abastecimento de água, 94,5 quase com esgoto, com banheiro. Então tá vendo, a gente tem aqui, né, 0,5% dos domicílios cadastrados sem acesso a banheiro exclusivo e com coleta de lixo. Então são dados locais que ainda a nível nacional a gente está surfando, tá ok, né? Porém, de novo, né, a gente aqui vai olhar para a fatia que falta dentro dessas porcentagens. E aí a gente tem dentro a gente está aqui na Casa da Engenharia, né? Eu sou arquiteto de formação, tem vários aqui arquitetos, engenheiros. Eu dou aula há 13 anos, eu sempre comento para os meus alunos, eu falo assim, para quem que a gente constrói? Quem são as pessoas que tocam o nosso interfone lá, que querem contratar o nosso serviço como arquiteto, como engenheiro, né? E a gente entendendo um pouquinho do cenário nacional, né? Se até 90% da população sobrevive com até R$ 3.500 por mês, todo mundo lembra desse dado? Até 90% da população sobrevive com até R$ 3.500 por mês. Como é que essas pessoas vão pensar em construir? Como é que essas pessoas vão pensar em reformar, se for o caso, né? Então, assim, a gente tem o CAU, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fez uma pesquisa em 2015 e depois fez outra pesquisa em 2022, né? E ela fala que tem os dois dados lá, 2015 e 2022. Qual o número de pessoas que já contrataram o serviço de um arquiteto, né? Em 2015 era 7%, subiu para 10% em 2022. E aí tem muita gente dentro da área que está presa dentro da bolha, fala assim, nossa, mas só 10% das pessoas contrataram um serviço de arquiteto e tudo mais. E eu falo, pô, proporcionalmente esse número é altíssimo, porque se você entende a realidade nacional, 10% das pessoas que contratam o serviço de arquiteto, a gente ainda está no lucro. Fala, nossa, mas é muito pouco, né, para quem a gente atende. Mas é isso, esses são dados, a gente confronta esses dados e por isso que eu trago para vocês esses dados econômicos com dados de moradia, para a gente passar a entender. E claramente, né, a pesquisa do CAU traz para a gente que a contratação de arquiteto é muito maior nas classes A e B e muito menor nas classes C e D, que são as pessoas efetivamente que mais, na minha visão, que mais precisam do serviço de um arquiteto, de um engenheiro, de um construtor e todos esses cenários, né? Então são exatamente essas pessoas, né? E de novo, né, o CAU dentro da pesquisa dele faz, você já construiu ou reformou? Então a gente tem o dado mais atual aqui de 22 falando que 50% das pessoas no país nunca construíram ou nunca reformaram. Por quê? Porque não tem dinheiro, simplesmente não tem condição de fazer o mínimo. Então dentro desse cenário que a gente começa a entender um pouco disso, e de novo, 50% ainda já construiu, vocês concordam comigo que ainda é ok, porque com até R$ 3.500 por mês, até conseguir construir e reformar é um milagre, absolutamente é um milagre, e aí por isso que a gente vai entender um pouco de um processo chamado autoconstrução, que é a própria pessoa, não vai contratar um arquiteto, muito menos um engenheiro, muito menos um mestre de obra ou qualquer outra coisa, ela mesma vai construir, vai chamar o primo, o tio, o vizinho, vai juntar e vai construir. Por quê? Por conta dos dados econômicos e principalmente, né, a atuação das ONGs, ela gira muito de atender esse público, né? São construções ruins, são construções precárias, os famosos puxadinhos com risco e de novo, a gente precisa entender um pouquinho onde está a raiz dessa condição, né? E então agora que a gente entende assim um pouco, né, do tamanho do problema, eu acho que dá para a gente entrar no assunto do que efetivamente significa moradia, né? Por quê?
existe lá o conceito de moradia que está dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, falando o quê, né? O que deveria ser uma moradia? Um local salubre que tem condição mínima, né? De água, esgoto, coleta de lixo e energia elétrica. Por isso que a Fundação João Pinheiro também puxa, né, quais são as casas que têm acesso a esses itens, porque dentro da teoria, principalmente, se existem essas condições, a gente poderia chamar de moradia. Mas eu acho que não é só isso, né? Definitivamente não é, né? E a gente construiu um pouquinho a linha de raciocínio do que significa moradia fixa. E ela é muito interessante porque sempre Gênia pergunta, por quê? Por que é que a gente mora? É claro que existem diferenças sociais e culturais, porque a nossa herança brasileira, por exemplo, bebeu muito da fonte da herança europeia. É diferente um pouco da herança norte-americana, que bebeu um pouco mais da fonte inglesa, assim, né? Porque para o norte-americano, principalmente, ele não tem tanto apego à casa, né? A casa ele muda com móvel, ele muda de estado, a mobilidade interna é muito maior do que a gente, né? A nossa tradição aqui é europeia, a gente não dura 100 anos, mas a gente quer que a nossa casa dure, que ela fique para o nosso filho, para o nosso neto e assim por diante, e a gente tem essa questão de moradia fixa. E fazer essa reflexão, né? O homem da caverna, lá atrás, isso é importante, né? Por que ele parou de ser um povo nômade e passou a morar na caverna? É uma discussão mais ampla, tem a ver com o domínio da agricultura também, de poder conseguir cultivar alguma coisa e parar de ficar caçando em todo lugar, mas principalmente para atender duas necessidades básicas, né? Que são proteção e segurança. E o homem deixou de ser nômade, nossos antepassados deixaram de ser nômades e passaram a morar em caverna, por essas duas razões, que são as quais a gente ainda busca hoje, né? Então, assim, proteção contra as intempéries, contra a chuva, contra frio, contra a neve, como está num dia como hoje, né? Segurança lá atrás, né? Contra um predador, principalmente, né? E eu brinco, né? Hoje em dia, essas duas necessidades básicas, elas não alteraram, né? Essencialmente, conceitualmente. A gente ainda tem a proteção de chuva, de frio. Segurança não é mais o predador, o urso, o leão, é um corintiano, é alguma outra coisa assim. Mas a questão, os corintianos eles se entregam assim no meio da palestra, mas está tudo bem. É a mesma, né? A gente estabelece moradia fixa pelos mesmos motivos, né? Então, assim, se a gente passar a entender lá como é que a gente foi se agrupando, né? E o que acontece de lá até a gente estabelecer uma moradia fixa, não é muito diferente conceitualmente do que a gente tem hoje ou que as pessoas deveriam ter, na verdade, sobre essas duas necessidades básicas. E aí existe toda uma questão super importante, que é a diferenciação de casa e lar, e principalmente eu venho batendo nessa tecla há muitos anos, né, dentro da atuação das ONGs, para que se tenha essa compreensão. Por quê? Né? Casa, efetivamente, ela vai se relacionar com o lar, ou o ideal seria que ela se relacionasse. Nem sempre isso acontece. Por quê? Né? A casa, por definição, ela é o edifício, a edificação que é destinada à habitação humana. Então, se eu tenho qualquer edificação que ela é destinada a morar, né, eu posso chamar ela de casa, certo? Ela é o objeto construído, né? Existe uma frase que eu escutei na faculdade que eu gosto muito, que é: o que a gente usa, na verdade, das edificações é o vazio, né? Num arquiteto, o que eu faço é projetar vazios, que as pessoas gostem daqueles vazios. Conceitualmente é isso, né? Porque onde a gente está dentro desse prédio agora é o vazio. A gente tem um invólucro e estamos usando o vazio dentro dele. Então a casa é esse objeto construído que ele está lá projetado para a habitação humana e as pessoas estão usando lá. Agora, o que a gente pode chamar de lar? Isso é um assunto muito sensível para mim desde pequeno, né? Minha mãe está assistindo a palestra aqui e eu tinha os meus bonequinhos pequenininhos quando era criança, brincadeira e tal. O que eu gostava de fazer para os bonequinhos? Casinha para os bonequinhos. Eu adorava construir e deixar eles lá. Então, assim, e sempre foi um assunto muito sensível para mim, porque o lar é quando acontece essa troca emotiva entre a construção e entre os moradores, e quem está ocupando aquele espaço. É principalmente esse invólucro protetor, e esse é um assunto muito sensível para mim. Eu imagino que vocês saindo de casa hoje num dia chuvoso também, porque deve ser algum assunto que seja sensível para vocês também. Porque a gente estava tentando ligar o microfone aqui, não conseguimos, não tivemos sucesso em ligar o microfone, mas acho que todo mundo está me ouvindo. Ah, não estava funcionando o microfone, o que você faz? A Aline chegou aqui, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. A gente ter esse invólucro protetor em casa é o nosso liga, desliga. É poder chegar em casa
Pode ser que algum de vocês aqui tenha tido um dia difícil, com problemas, com situações, e eu chego em casa, eu tomo um banho quente, eu ligo a minha música, eu como, eu vou deitar e no outro dia eu resetei, no outro dia eu acordei, né? A minha casa foi o meu invólucro protetor. Isso acontece, já aconteceu com vocês, né? Agora, eu garanto e afirmo para vocês, principalmente através dos dados que eu apresentei, existem milhões de pessoas no nosso país que não têm esse invólucro protetor, não tem essa condição de ter essa questão. Tem uma das imagens que eu vou trazer aqui para vocês. Por exemplo, te dar um exemplo rápido. Quando você dorme fora de casa, no hotel, por exemplo, É isso. viagem de trabalho, É isso. você não descansa. Quando você vai, essa relação, né, eu vou até falar na sequência, quando você vai para a praia, quando você vai para uma casa de campo, a casa física, o objeto construído é o mesmo. Tem cama, tem banheiro, tem tudo, só que o que acontece? Você não tem essa concepção de lar, né? Então, dentro desse cenário, um dos casos que eu ia trazer para vocês a gente visitou uma das famílias que a gente atendeu, num dia como hoje, e até hoje, assim, é uma coisa que chuva mexe comigo, porque você vê, aqui está com uma goteira aqui em cima do pessoal que estava ali. Se aqui na casa da engenharia tem goteira, por que o pessoal em outros locais não vai ter goteira, né? E essa família, eles tinham um carro velho, era um chevetinho velho, e ainda é raridade a família ter um carro. E aí eles estavam, seria muito cômico se não fosse trágico. Chovia em casa e estava super difícil. Eles saíam da casa e iam para dentro do carro, a família inteira, e chovia, a família do Jesus, né? Ia para dentro do carro e chovia dentro do carro também. Então, assim, essa realidade é um extrato um pouquinho do que é o nosso país. Então, entender um pouco essas duas questões, do que significa de fato essa moradia, né? E tem ONG que entende que é só da casa. E se a ONG só da casa, não está dando nada, né? Porque o que interessa de fato é o invólucro protetor. É evidente que para que a gente consiga construir esse invólucro protetor, tem que ter o ambiente construído físico, né? Mas ele não pode ser só isso. E aí existe, né, essa relação entre dois termos que eu gosto muito também, que é entre casa física e casa psicológica. A gente constrói, a casa física está lá, é o objeto construído. O lar, ele está muito relacionado com a concepção e o estabelecimento de uma casa psicológica, né? E essas duas coisas, elas vão interligar. Como o exemplo aqui, é isso. Você pode ir para um hotel, você pode ir passar o final de semana na praia e tudo mais. A casa física é a mesma, só que a sua casa psicológica você não estabeleceu, você não descansa do mesmo jeito, você não relaxa do mesmo jeito. Tem filho que sai de casa, né, passa 5, 6 anos morando fora e a casa psicológica é a casa dos pais ainda. Então a pessoa não consegue estabelecer esse cenário. Então eu acredito que dentro da área da habitação social, além de garantir a casa física, é óbvio que a casa psicológica ela não existe sem a casa física, é também se esforçar para principalmente garantir que essas pessoas tenham essa casa psicológica, e é uma tarefa muito difícil, né, de garantir que essas coisas aconteçam, né, porque esse problema que tem entre o mundo de fora e o mundo de dentro é muito interessante, porque todo mundo canta bem no chuveiro, né, tá lá, tá cantando, tá, agora vai no karaokê, no churrasco, né, olha no espelho, acorda e fala assim, não, hoje eu vou encontrar aquele meu chefe que é chato pra cacete, eu vou conversar com ele, eu vou falar um monte de coisa. Saiu de casa, fala assim, hoje não, amanhã talvez, um outro dia. Por quê? Desde que a gente tenha essa casa como essa fortaleza. Agora, eu vou repetir, o problema maior do que ter essa divisão entre o mundo interno e externo é não ter. O mundo externo está o caos e o mundo interno está o caos também, até porque o interno praticamente ele não existe, né? Então, assim, a gente tem essa concepção de que a casa sempre vai representar a essência de quem mora lá. E eu adoro uma resposta, porque a gente tem como costume, né, nosso sociocultural aqui, de chegar e falar assim, quando você entra na casa de alguém, o que normalmente as pessoas falam assim? Não repara na bagunça. A minha resposta padrão eu sou arquiteto, já reparei tudo, assim, o olhar já rastreou, porque se eu visitasse a casa de cada um de vocês, ela diz sobre quem vocês são e de quem vocês pretendem ser. É um assunto muito interessante. Então, uma vez que a gente se propõe a fazer qualquer intervenção, a gente precisa entender que existe a essência de quem está lá, por pior que seja a situação da edificação. Mas a essência da pessoa, ela está lá. E a gente vai carregando também, se vocês fizerem um exercício, essas imagens das casas das nossas vidas, né? Poxa, eu lembro do barulho da janela da casa da minha avó, eu lembro do cheiro de madeira que eu visitava a casa da fazenda e não sei o que. A gente vai carregando essas imagens que são o quê?
é a reação emocional que a gente tem com o objeto construído. Todo mundo concorda comigo? Eu não lembro exatamente da janela, eu lembro do cheiro da janela. Eu não lembro exatamente do móvel, do baú, mas sim do que aquele objeto, aquele ambiente construído, o que ele proporcionou para mim e o que eu guardei, né, para sempre. Eu tinha uma casa, né, eu me mudei muito, né, meus pais se mudaram muito quando eu era pequeno, e eu tinha uma casa que era na subida da São Pedro aqui em Bragança, e eu lembro assim, de eu correr pro corredor e corria, jogava a bola e vinha para cá. Aquele corredor era tipo, nossa, era uma pista de atletismo. Muitos anos depois, tive a oportunidade de visitar a casa e era tipo assim, um corredor assim, né? Eu falei assim, não, sério, era isso assim, era esse corredor. De novo, aquela imagem daquele corredor divertido, aquela pista, aquele lugar onde eu carregava a bola e voltava e corria, é a imagem, é o que fica, é a relação emocional que eu tive com aquele objeto construído. E a gente, né, no escritório, tem 14 anos que eu estou com o escritório aqui em Bragança, a gente deve, entre projeto residencial, eu devo estar perto de uns 500 projetos residenciais. E conhecer as pessoas é muito legal porque eu lido muito com projeção, né? E para a gente, enquanto profissional, lidar com as pessoas, tem pessoal que é corretor de imóvel, a mesma coisa assim, a pessoa quer, como é que você quer seu banheiro? Ela vai falar um monte de coisa que quer me dizer o seguinte, eu quero um banheiro legal para eu mostrar para minha cunhada invejosa. É isso, que ela vai entrar lá, e assim, estou resumindo para vocês um pouco do que acontece. E é isso, vocês não têm ideia do quanto está embutido consciente e inconscientemente na cabeça das pessoas, do que elas querem mostrar com aquela casa, o que elas querem mostrar para ela, para o filho, para a nova namorada, para a família, para o sogro e assim por diante. Isso é muito importante. E qual que é a parte mais triste do atendimento dentro da área da arquitetura social? As pessoas dentro desse perfil têm uma projeção super restrita, porque se está chovendo dentro tem que correr para o carro, se está chovendo eu estou com medo que a parede derrube em cima da minha cama, como é que eu vou projetar alguma coisa, né? Assim, no sentido da projeção, não do projeto, tá? Isso é relevante para a gente pegar. Existiu uma área chamada, né, de psicologia ambiental, que nos últimos anos foi contornada para neuroarquitetura, né? Então a gente tem hoje uma área forte da arquitetura, que é muito interessante, por sinal, chamada neuroarquitetura, que ela vai tratar exatamente assim, né? De entender como é que a gente se relaciona emocionalmente, de maneira cognitiva, do jeito que os objetos são construídos. Então, por exemplo, já aconteceu com vocês nem estão com fome, vocês vão no McDonald's para acompanhar alguém, entra no McDonald's, vou até pegar uma batatinha, depois um sundae, eu não ia comprar nada, mas saí do shopping com 4 sacolas, né? Esse jeito com que a gente reage aos ambientes, ele é muito importante. A arquitetura religiosa usam isso, sem entrar em mérito em qualquer religião, né? As igrejas, principalmente as igrejas tradicionais, elas são estritamente pensadas dentro desse conceito, né? Ninguém entra numa igreja e fala assim, puta, eu sou o cara, eu sou foda. Você entra numa igreja e se sente pequeno. Normalmente a iluminação sempre vem de cima, e uma alusão que, né, a iluminação vem de Deus. As naves laterais, o caminho do homem é um caminho sombrio. Então, de novo, sem entrar em mérito nenhum, estou falando de arquitetura, de neuroarquitetura, como é que a gente se relaciona o tempo todo de maneira emocional e cognitiva a esses ambientes. Porque reações fisiológicas são totalmente diferentes de reações sensoriais. Se entrar num lugar, né, o ar-condicionado está ligado, aqui está frio, está calor, eu estou molhado, tomei chuva, isso é uma reação fisiológica, diferente de uma reação sensorial, de falar, me senti bem. Já aconteceu isso com vocês? Entrou na casa de alguém e falou assim, pô, eu me senti bem. Ou entrei numa loja, me senti confortável, num restaurante, falei, nossa, está gostosinho aqui e tal. Isso é brincar com essa área, né? Então, assim, se a gente trouxer isso para a área da arquitetura residencial, lembra que proteção e segurança, a gente está em busca disso, então a gente está em busca de refúgio, né? E existem várias heranças, estudar muito isso, né? Seja numa arquitetura mais clássica, né? Quanto mais desenhos, quanto mais reentrâncias volumétricas, mais aquilo parece seguro para a gente, né? Então, assim, brincando com várias coisas, vocês sabem que o nosso hábito hoje de gostar de coisas crocantes tem muito a ver com a nossa herança genética de comer inseto. Então, nossos antepassados comiam inseto, era gostosinho ficar mastigando, e por isso que você gosta de um Doritos hoje, mastiga e fala, pô, legal, comeu Doritos, né? A nossa herança de... Ninguém mais vai comer Doritos do mesmo jeito, nunca mais. Mas a nossa herança por refúgio, ela não passa um pouco disso. Imagina, assim, um exemplo simples, mas didático. A gente tem uma caverna, né? Eu estou tentando me refugiar. E essa caverna tem vários volumes, várias coisas, o que conscientemente eu vou pensar? É mais difícil para um predador me achar ali do que num espaço aberto. Tá? Então, seja numa linguagem mais clássica ou seja numa linguagem mais contemporânea, a gente tende a achar
e estabelecer uma relação de refúgio quando a gente vê uma composição volumétrica um pouco mais trabalhada, né? Então isso é entender um pouquinho essa área da neuroarquitetura. E se a gente está falando de arquitetura social, uma outra coisa que é fundamental, eu conheci alguns anos atrás, eu achei super interessante, que é a dinâmica da espiral é de um cara, desse aqui, Don Edward Beck. Ele desenvolveu, e é um assunto muito interessante da dinâmica da espiral. Eu conheci uma ONG, essa dinâmica, ela trabalhava em São Paulo, capacitando na área de TI, só a comunidade excluída, eles tinham pessoas com deficiência, transexuais, etc. E ele falava o seguinte, e capacitava as pessoas para trabalhar no Itaú. E ela falava, a fundadora da ONG falava assim, ó, eu consigo capacitar qualquer pessoa na área de TI para trabalhar no Itaú, desde que, né, essa é a dinâmica, né, que ela consiga ter a base da dinâmica da espiral, porque ela consiga ir subindo. E se vocês olharem aqui, ó, não sei se dá para enxergar aí, a base dessa dinâmica é segurança e sobrevivência, que são os dois pilares, os dois motivos que fazem a gente ter uma moradia fixa. Então, eu participava de uma outra ONG, eu estava escutando essa palestra, ela falava assim, ó, se o cara está preocupado com segurança, se a casa vai desabar, se o barraco vai cair, ou se ele está preocupado se os filhos vão ter o que comer no final do dia, eu não consigo ensinar com ele uma habilidade, né, na área de raciocínio lógico e tudo mais. Então, entender o trabalho do projeto concreto, principalmente, né, é entender que ele está aqui, ó, né, que ele faz uma parte do trabalho, mas ele está aqui tentando garantir segurança e sobrevivência, porque com esses pilares as pessoas podem subir, né? Então aí vai depender um pouco da trajetória de cada um, do trabalho de outras ONGs e assim por diante. Isso é muito importante, a gente não vai resolver tudo, né? Mas precisa saber exatamente com o que é que a gente vai se preocupar, tá? E aí vem assim, né? Como é que a gente enfrenta? Lembra daquelas 3 perguntas que eu fiz para vocês? Qual era o tamanho do problema, certo? O que significa problema de moradia no Brasil? Qual era o tamanho do problema? O que significa moradia? E como é que a gente enfrenta esse problema? Então, a primeira resposta, ela é meio óbvia, né? É tirando o bumbum do sofá, né? Deixando de ficar em casa e vendo o mundo pegar fogo e entender o tamanho do problema que a gente vive. E se vocês têm uma casa hoje, vocês podem voltar hoje em segurança, vocês são privilegiados, todos nós somos. A gente precisa entender o tamanho do poder e da responsabilidade do privilégio que a gente tem, né, e que outras pessoas não têm, e que a gente precisa se movimentar, né? Então, assim, o pessoal do concreto aqui, do qual eu me incluo, é óbvio, né, se ferrando para fazer um monte de coisa, e a gente precisa de ajuda, a ONG precisa de ajuda, e principalmente o evento como hoje, né, serve para tentar. Eu sei que vocês já tiraram a bunda do sofá, vou ser menos delicado agora, mas continuem tirando a bunda do sofá, as pessoas precisam de ajuda, as pessoas que querem ajudar precisam de ajuda. Essa é uma frase muito importante, né, para entender um pouquinho dentro do que a gente está falando. Então, assim, existem os 3 setores da nossa sociedade civil, né? Eu acho que não deva ser uma novidade gigantesca para vocês, mas o primeiro setor é o Estado. O que o Estado faz ou deveria fazer? Promover educação, saúde, bem-estar, em troca do quê? Dos impostos que a gente paga. Então, a gente paga impostos, o Estado deveria proporcionar tudo isso. O segundo setor é o mercado. O que o mercado pode oferecer? Saúde, educação, bem-estar social. Em troca do quê? De cobrar por aquele serviço, né? Existem diversos negócios sociais. Eu entendo a relevância, não gosto muito, não é o que me sensibiliza, mas está crescendo muito essa questão de negócios sociais, algumas pessoas que vão e, não, reforma a casa da pessoa e parcela em 90 vezes para a pessoa pagar. Então, tipo assim, é uma área onde eu não consigo atuar, Léo, não consigo atuar, mas entendo a necessidade. Existe isso. E existe o terceiro setor, que é a sociedade civil, que pode fazer o quê? Promover as mesmas coisas, educação, saúde, bem-estar social. A diferença é que ela não cobra por isso. O mercado cobra um valor financeiro, o Estado cobra indiretamente através dos impostos que a gente paga. Então, onde o projeto concreto está? Aqui, claramente, né, dentro da sociedade civil, tentando promover essas coisas sem cobrar por esse serviço. E existe o estigma de que o brasileiro é generoso e tudo mais, e estatisticamente não é, né? Assim, 72% dos brasileiros nunca foram voluntários. Quem já foi voluntário em alguma coisa aqui? Levanta a mão. Tá, então, assim, é óbvio que a gente está num grupo aqui de puxando pessoas para o voluntariado. Não, isso é ótimo, né? Mas eu falei, será que é verdade? E a gente, né, já tive a oportunidade de dar essa palestra em universidade, em várias coisas, e é isso, você pergunta quem já foi voluntário? Um número muito pequeno de pessoas levanta, então, assim, é claro que depende dentro do recorte que a gente está, né, mas é um cenário importante. Então, a gente está aqui hoje, né, para falar um pouco sobre isso, para entender que deveria ser um direito de todo brasileiro, todo bragantino ou qualquer outra coisa que semelhante, de ter uma casa, de ter esse invólucro físico
e ter também esse invólucro emocional para conseguir desempenhar as suas próprias vidas, né? Então, assim, desse sonho, e eu estou um pouco aqui para contar um pouco dessa trajetória, né? A primeira ONG que eu fundei, que foi a ONG Reparação, e da qual o Projeto Concreto, né, a nata do Projeto Concreto aqui hoje, eu faço questão de falar isso, né? Ela veio de um sentimento meu de gratidão, né? Meus pais não têm ensino superior, eu tive a possibilidade de conseguir me formar, né? E ter uma casa para morar, então ser grato nesse sentido. Eu me formei final de 2012, então era uma época que o boom da construção estava lá, eu consegui me formar e trabalhar na área, que estatisticamente é super difícil também. E quando você começa a visitar um pouco, eu sou daqui de Bragança, né, sou nascido aqui, mas quando você começa a visitar alguns lugares aqui, você começa a ficar indignado, eu deveria ficar indignado, né? E somado essas duas coisas, né, eu acho que, né, determinação e organização são pilares fundamentais, né, misturando tudo isso, foi uma sementinha que eu plantei lá atrás e que eu fico assim, eu não consigo expressar para vocês o tamanho da minha alegria em ver que essa semente encontrou solo fértil em muita gente, né, para que chegasse, por exemplo, numa noite como hoje, né, mais de 13 anos depois, né, e foi de um sonho, né, eu vinha com aquilo na cabeça, né, do que aconteceu lá atrás, e num dia, à noite, era 1 e tanto da manhã, eu quase pegando no sono, me veio a concepção na cabeça, mandei um e-mail para umas pessoas na época, em algumas palestras que eu dou, até tinha o print do e-mail, assim, e por conta dessa noite, dessa maluquice, provavelmente que a gente está aqui hoje, né, dentro desse cenário, né, e o mais importante é que somado com tudo aquilo, né, existe um conceito do qual eu não gosto, que é chamado caridade, porque a caridade ela é sempre vertical, ela entende que tem alguém abaixo de mim, ela entende alguém que eu tenho alguma coisa que possa ajudar alguém que está ali atrás. Então, o que o Projeto Concreto faz, o que a Reparação fez há muito tempo, não é caridade, né? É solidariedade, é olhar de um jeito mais horizontal. Enquanto o conceito, a gente está entendendo o conceito de solidariedade, eu estou entendendo as coisas de uma maneira mais horizontal e não estou olhando de cima para baixo para algumas coisas. Isso é importante de entender, né? Porque a caridade ela tem um preço alto, né? E ela não é legal, na minha visão ela não funciona, né? E dentro do trabalho que foi feito aí nos últimos 13 anos, dentro dos 3 anos quase aí que o Projeto Concreto existe, ele está aqui, né? Ele está em olhar para o lado, entender que eu posso dar um pouquinho mais, mas eu não sou melhor nem pior por isso. Então essa é uma questão relevante e importante que a gente compreenda dentro desse cenário, né? Então lá atrás, né, eu quero só trazer algumas fotos do trabalho, né, que muitas das pessoas aqui fizeram, né? Essa aqui foi a primeira ação que foi feita lá, né, a 5 minutos do centro aqui de Bragança. Essa menininha aqui, que deve estar imensa hoje, né, isso aqui foi 2013, né, nós estamos em 2026, 13 anos depois ela deve estar uma adolescente só. 5 minutos do centro de Bragança, ela nunca tinha tomado banho de chuveiro na vida, né? A gente instalou um chuveiro na casa e a gente pega, né, eu lembro da cena, jamais vou esquecer, dos pais, né, aqui o casal, ele tinha outros filhos, né, esses outros meninos aqui, colocando a menina no chuveiro e a menina esperneando com medo daquele negócio fazendo barulho, água caindo e tal, um chuveiro, simplesmente assim, né, a gente passar a entender. Então aqui tem alguns relatos de algumas fotos de famílias que foram atendidas, muitas das pessoas que estão aqui no concreto hoje, e vão trazendo para a gente a concretização exatamente desses conceitos que eu passei para vocês. Isso aqui é uma casa no Maranata, aqui em Bragança. Vejam esse sofá todo estourado aqui e esse portão aqui para a rua. Existiam duas famílias que moravam, uma família lá que morava, né, mãe e filha, tem foto das duas aqui. E aí dentro daquela entrevista com as pessoas tal, ela falou assim, o que a senhora gostaria para casa tal? Eu queria transformar esse banco, esse sofá em um sofá de concreto. E a gente, com todo o jeito do mundo, tentando falar, um sofá de concreto, ele vai ficar mais duro, mais desconfortável para sentar e tal. Não, tudo bem, porque qualquer coisa que eu coloco aqui, o resultado é esse, né? Aí falou, tudo bem. Aí o segundo pedido, falou assim, eu queria substituir esse portão por um muro fechado. E ela já tinha relatado que a mãe e filha, a mãe teve paralisia infantil quando criança e tinha dificuldade de locomoção. Uma das coisas que ela gostava era sentar no sofá e ver o movimento da rua. E aí você vai falar assim, poxa, se a gente colocar um muro ali e tal, a senhora não vai conseguir mais ver a rua. Ela falou, não, tá tudo bem, porque é um bairro tomado um pouco por tráfico aqui em Bragança e tal. Ela falou, o pessoal aqui do bairro sabe que eu tenho dificuldade de locomoção e tal, vocês vão ver assim, né, aqui é um corredorzinho. E já acordei várias vezes, assim, porque eles sabem que eu não vou sair e tal, e eles dando corretivo em alguém dentro desse lado. Então, a minha segurança, ela vai estar comprometida. Então, vejam,
a pessoa estava disposta a abrir nos únicos lazeres que ela tinha, em nome, de novo, daqueles 2 pilares, que era a segurança. E a gente fez, conseguiu fazer, a gente fez um banquinho de concreto, a gente fez um muro na frente, pintando embaixo de chuva, dá para ver que a tinta está escorrendo aqui, estava chovendo e a gente pintando lá. E a gente fez, conseguiu fazer, né? Então, ó, o cenário era esse aqui, ó, né, da casa lá, aqui tá, ó, mãe e filha, dá para ver aqui, ó, ela tá com muleta, com algumas coisas assim, e tinta, olha o portão aqui, ó, o que estava segurando, o que estava, e ela gostava de fazer isso, né? A gente visitou a família várias vezes, de ficar lá e atender um pouco aqui. Então, dentro desse cenário, tava lá, o verde é ela que escolheu, a questão de segurança, a gente trocou o portão, a gente fez o muro, né? E trabalhou um pouco com isso. Então, de novo, a gente vai entender esse cenário. Dentro dessa mesma casa, olha isso daqui, ó. Isso aqui era o quarto da menina, né? Essa é a situação que a gente encontrou lá. Dá uma olhada no tamanho do rasgo aqui, toda essa questão e tal. E aí lembra da projeção, daquilo que você vai perguntar para a pessoa. E eu lembro, diretamente eu estava lá, perguntei para a menina, falei assim, ó, o que você quer para o seu quarto? Você pode pedir o que você quiser, a gente vai atender o que a gente conseguir, né? Veja, essa é a situação do quarto. Sabe o que ela pediu? Uma porta. Ah, às vezes eu quero fazer festa de pijama, minhas amigas vêm no quarto, eu não quero que minha mãe fique vendo. Então ela podia pedir um ar-condicionado, um pula-pula, uma casa da Barbie, sei lá o que ela poderia pedir. E veja a restrição de projeção. Ela pediu uma porta, né? Então assim, na época, né, esse foi o quarto que ficou no final, eram os recursos que a gente tinha na época lá assim, né, de fazer as coisas, e tinha porta, teve festa do pijama depois, dentro dessa situação, né? Então assim, é entender um pouquinho a realidade, né, exatamente aquilo que eu falei para vocês, entender a essência de quem mora lá para caminhar com isso, né? E a gente fez no fundo uma churrasqueira. O banheiro dessa casa estava entupido. Você lembra disso, né? E aí foi tão constrangedor, até hoje, eu juro pra vocês, eu não sei como aquela mulher usava o banheiro. Eu não sei se ela usava do vizinho, eu não sei se ela usava um pinico, eu não tinha habilidade na época pra, sabe, chegar a perguntar, falar assim, viu, como é que você usa o banheiro? Assim, não consegui, não tive jeito. E aí, frente a esse cenário, dentro do briefing, ela perguntou, o que você queria pra casa? Ela falou, eu queria uma churrasqueira. Aí o pessoal, dentro da ONG na época e tal, pô, mas que absurdo, a pessoa não tem churrasqueira, não tem banheiro em casa e pede uma churrasqueira, e eu fui um dos defensores da ideia, falei, não, vamos tentar fazer, é a última das prioridades, mas vamos tentar fazer, até porque se tiver uma churrasqueira em casa, pode ser um elemento para que ela goste mais da casa, porque acontece muito isso, assim, desse perfil, as famílias tendem a desgostar um pouco do próprio espaço, e não, sabe isso, a planta que você não gosta, ou qualquer coisa que você não goste, a roupa que você não gosta, vai amarelando no armário e fica lá, e é isso, e a gente conseguiu fazer, né, o gás aqui é só, tá guardado ali, tá, não tem, não é a casinha do gás ali, tá por conta disso, né? Isso daqui, ó, é uma outra casa, como é que chama aquele bairro? Torozinho. Essa pessoa que está aqui, ó, lá na foto, é aquele senhor que está ali. Aqui tem menos cabelo branco aqui na foto aqui. Eu vi o dedo meio, viu? Essa pessoa super desajeitada sou eu pulando na janela. Então vocês imaginem, tem fotos aí, mãe e filha, a filha com paralisia cerebral tal, e acessibilidade, a casa não tinha sensibilidade, quem tirava a menina da casa era só o SAMU, e ela, para a menina tomar sol e tudo mais, a mãe pegava a menina no colo, ela tinha minha idade na época, e pulava com a menina aqui é um pasto, assim, uma área gigantesca. Eu não sei, né, a gente não sabe até hoje como é que ela fazia para pular, veja, né, tinha um toquinho aqui e tal, para pular nessa situação e tudo mais, eu não sei como é que ela fazia dentro de tudo isso, e essa dentro da, entender de novo a essência, né, aqui ó, aqui está ela, e a gente conseguiu, ó, aqui a gente abriu uma porta balcão, que é para garantir o acesso dela, para que ela conseguisse, ela fica em cadeira de rodas e tudo mais, né, e sempre assim, sempre com um sorriso gigantesco na cara, aqui tá, ó, mãe e filha, eu não sei como é que ela pegava a menina e pulava com a menina naquela janela, no vídeo desse atendimento, ela olha esse banheiro aqui, veja, esse banheiro, e fala assim, meu Deus, um banheiro de rico. É isso, nesses termos, né, para essa situação. A gente entregando a casa de noite já, mas tá vendo? Aqui, aquelas duas janelas estavam para cá. Então a gente fez uma varandinha, que é onde o terreno dela dava, fizemos isso, e caminhando um pouquinho, né, sobre, para ela conseguir locomover. E acabou coincidindo, assim, a Sheila, né? Meu aniversário é dia 1º de maio, o dela, se não me engano, acho que era dia 3 ou dia 4 de maio. Ela tinha exatamente, a gente estava separado por 3 dias de diferença na época. Ela faleceu faz uns 2 ou 3 anos, né? Eu fiquei super triste com
com a notícia, mas assim, aquilo alugou um triplex na minha cabeça para sempre, assim, de entender a vida que eu tive, os privilégios que eu tive, né? A gente estava separado por 3 dias de diferença e ela nunca teve um aniversário, nunca tinha tido um aniversário na vida, né? Então a hora que o pessoal da ONG ficou sabendo disso, falou, pô, vamos fazer um aniversário, e terminou a ação de noite e tal, e a gente fazendo um... é foda. Fazendo isso, então, entender um pouquinho, né? Essas realidades, entender por que as pessoas precisam de ajuda para ajudar pessoas, né? Para seguir fazendo o trabalho, né? Essa é a casa que eu falei para vocês, que chovia dentro, chovia fora, o pessoal corria pro chevette, né? Me trouxe uma outra luz para várias coisas, porque a casa tinha um portão super bonito, né? E quase que a gente não entrou na casa, dentro do processo de seleção, falou, pô, não, olha esse portão e tal. E a gente foi descobrir depois que um dos moradores, né, ele tinha alguma questão mental, algum problema, e ele saía correndo e ninguém pegava mais ele, e a família investiu o que ela não tinha para conseguir fechar um portão, para ele ficar lá dentro, né. Então era uma situação muito difícil, talvez uma das piores que eu já vi. Esse cômodo aqui, ó, né, tem a planta dele aqui depois, ele tem menos do que 3x3, ele tem essa cama aqui, dá dando para ver aí, né? Essa cama aqui, essa cama. Aqui do lado tem um armário e um fogão. Acho que a próxima imagem tem. Aqui, ó. Tem um armário, um fogão. O interruptor é simbólico, porque não tinha energia elétrica, não tinha água, nada, né? Moravam aqui essa senhora, vou voltar aqui, essa senhora, Dona Josefa, e vejam bem, são coisas que são importantes. Eu cheguei dentro da pesquisa assim, quantos anos a senhora tem? E a resposta foi, não sei. A filha, né, que é essa aqui, eu acho que ela nasceu em tal, não sei o que tal, e veio trazer essa situação, e a gente foi ver que ela tinha 90 e poucos anos. Não tinha energia elétrica, ela ficava aqui dentro com uma dificuldade de locomoção, escureceu, ela ficava ali dentro, não tinha TV, não tinha nada, a filha vinha fazer comida nesse fogão, e era um estado de sobrevivência puro, né? E na época, esse cômodo aqui, ó lá, ele tem 2,75 por 2,90. E foi a primeira vez que a gente fez lá uma ampliação, que era o que dava, para fazer uma cozinha e um banheiro dentro dessa situação. Então a gente foi, construiu esse tanque aqui, ó, era o tanque onde eles pegavam água para comer, água para beber e onde eles jogavam as necessidades. Eles faziam necessidades num balde e jogavam a necessidade no mesmo tanque que eles comiam, tal, e enfim, vida que segue, né? E a gente fez, atuou, então assim, e a gente lá, super animado, a gente era a primeira vez que tinha conseguido doação de piso laminado, a gente tinha conseguido colocar forro, tal, todo mundo super feliz. E o Adão, né, que é aquele, o morador lá especial, ele entrou nessa casa e ele ficou repetindo dentro da condição dele, tipo assim, luz, 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 luz. E ele estava fascinado com a lâmpada. Dane-se o piso laminado, o forro, tudo aquilo que acontecia, não interessa, né? Eu acho que é coisa que a gente dá valor, mas porque para a pessoa não é tanto, assim. Naquele cômodo, gente, assim, a gente chegou lá para fazer ação e eu acho que vocês viram um pouco ali, vocês não têm ideia da quantidade de rato, barata, bicho e o que mais saiu de lá a hora que a gente começou a mexer. Então é Bragança Paulista, é isso, assim, isso aqui ó, é o banheiro que deu para fazer na época, construímos, colocamos um pouco de revestimento, tinha, né, a cozinha deles dentro dessa situação. Então só para resgatar aqui um pouco, né, a gente dentro desse cenário, né, eu voltei, a gente colocou uma caçamba, como é que chama o negócio de caçamba ecológica em Bragança? Econobre, tinha conseguido uma caçamba pra gente, doação e tal, tinha uma caçamba lá na frente. E aí e tem essa questão das caçambas ambientais, que não pode colocar isso, aquilo, tal, não sei o quê. Aí me chamaram lá porque o pessoal da vizinhança colocou a vizinhança na caçamba, a gente teve que dar um jeito de tirar as coisas de lá e tal. E aí eu voltei lá, uns 2 meses depois, e a Dona Josefa, nunca mais tive notícia, ela tá viva ou não sei como é que tá. Ela faleceu? Nunca mais tive notícia. Eu cheguei lá, e aquela mulher que eu encontrei, sem saber quantos anos ela tinha, sem qualquer perspectiva, não falava tal, disparou a falar, falando. Não, vou te servir um café. Me fez um café horrível, nossa senhora, muito. Mas sabe assim, aquilo para mim marcou muito porque devolver a vida à pessoa. Não sei por quanto tempo, mas a gente devolveu nesse trabalho o pouco de vida, né? Se ela chegou a falecer, isso aqui deve fazer o quê? Uns 8, 9 anos, sei lá. Mas tudo bem, ela viveu mais 4 anos, não sobreviveu, acho que isso vale a pena, né? Isso aqui é uma outra casa, então veja essa situação aqui, ó, de muro de arrimo com receio
de cair aquilo. Como é que uma pessoa... Isso aqui era a suíte, tá? Como é que eu durmo isso? A moradora com problema no rim, faleceu também, né? Ela com uma bolsinha de hemodiálise aqui e tal, e preocupada um pouco, eu vou lembrar dela no final das fotos aqui. Então a gente conseguiu, né, transformar essa realidade para essa aqui, né? Foi o que deu para fazer na época, né, com recursos, refizemos um pouco aqui. Não dava para retirar tudo, porque se retirasse tudo, desmoronava, caía. Essa era a realidade um pouco dessa situação, né? Dentro desse conceito de arquitetura social, esqueci o nome dela, não lembro. Essa senhora ficou feliz da vida, isso, né? Eu conversei com o pessoal do concreto também algumas vezes, dentro desse processo, até você entrevistar, até você conseguir atender. Ela, assim, estava radiante que a casa dela seria reformada, com a possibilidade. Quando a gente foi dar a notícia, ela tinha falecido. Entre essa foto aqui, entre as conversas iniciais e a comunicação, ela tinha falecido e a gente decidiu, mesmo assim, na época, atender, né? Essa era a casa, esses eram os fundos da casa aqui dentro desse cenário, né? E para mim é muito marcante, ó. Grava bem essa imagem, ó. Aqui não, né? Aqui desse limite para cá é o vizinho. A casa é daqui para cá, ó. Essa é a fachada da casa. Não lembro o nome do bairro lá também. Depois do Guaripocaba do Souza, acho que é isso mesmo. Depois do Guaripocaba lá, essa era a fachada da casa, né? Que essa é a parte interna, piso de tijolo, né? Pé direito super baixo, assim, para situações. E aí tem uma coisa muito importante aqui, que se vocês olharem, eram 3 irmãos que sobreviveram ali. Então a gente tinha aqui um dormitório, outro dormitório, mais um dormitório, né? O que está em cinza aqui era a estrutura da casa que já existia, o que está em vermelho é aquilo que foi ampliado. Se vocês olharem, aqui tem cozinha, tem banheiro, porque eles não tinham, é um dos casos que eles não tinham, é um banheiro comunitário lá, né? Dentro daquela estatística que a gente estava conversando. E aí você pergunta assim, cadê a sala? Né? Então, dentro das aulas, os meus alunos que eu falo um pouco sobre o projeto e tal, e a gente foi conversar com eles, não, mas vocês querem uma sala, um sofá e tal? Não. Não, mas uma sala tal, receber pessoas? Não recebo ninguém. Sala não fazia sentido dentro da realidade deles e você respeita isso. Quem que falou que precisa ter sala? Precisa ter sala se você usar a sala, se você não usa a sala não precisa ter sala. Então a gente fez, e eu gosto muito, né, desse exemplo, que nem sempre é possível, porque ele diz muito sobre respeitar a essência e ampliar e promover um pouco da melhoria, né? Trabalhando debaixo de uma chuva dessa, pra vocês terem uma noção, assim, dentro do cenário, né? Mas a casa ficou assim, ó, né? A metade que existia era essa, a gente duplicou por outro lado, né? E conseguiu expandir, então eu acho que ele é simbólico no sentido de respeito à essência e trago, né, algumas outras situações, né? Essa outra casa aqui, ó, né? Não lembro o bairro também, mas é importante, acho que, como é que é? Vocês conseguem ler o que está aqui, ó? Vende-se tilápia limpa R$12 o quilo. Isso é importante, por quê? Dentro dessa casa aqui moravam marido e mulher e um filho, só que esse filho tem foto dele aqui, uns 40, 50 anos, né? E a gente foi entender lá a situação, aqui é os fundos. E como voluntário adora pôr a mão na massa, tirar muita coisa também, aqui vocês não têm ideia do que saiu, né? Rato, sapo, Pokémon, tipo, tudo assim dentro desse fundo. Não, falando sério, assim, dentro do terreno aqui, não era uma... Assim, brinco com todo respeito, vocês sabem disso, né? Óbvio, mas para entender um pouco a realidade da casa. Esse era o banheiro, né? Muito parecido com o banheiro da irmã Ivone, muito parecido assim, tipo... E aí tem uma coisa que é muito importante, assim, aqui, que vocês conseguem perceber, tem um vaso, não tem pia. Como é que você pergunta para a pessoa como é que ela escova o dente? Como é que ela lava o rosto, sei lá, se for alguma coisa assim. Era isso, o banheiro se resumia a isso. E um detalhe importante, o cara era autista, né? Se não me engano tinha uma questão mental também. E uma das poucas coisas que acalmavam ele era pescar. Por isso vende-se tilápia lá da frente da casa. E o que eles faziam, né? Tem uma torneira aqui, tinha uma torneira na cozinha. Eles chegavam e falavam, eu pesquei, o motivo da pescaria era por conta da condição do filho, né, já mais velho. Vamos trazer o peixe para casa, para ajudar um pouquinho na renda, e também eles distribuíam gratuitamente para a vizinhança. Aonde que eles colocavam os peixes? Na caixa d'água da casa. Então, os peixes que eles pescavam ficavam na caixa d'água da casa. Mas ele tinha um cascudo para limpar. Tinha. E dentro disso, assim,
descabido a situação, né? Que você vai falar assim, pô, como é que essa pessoa escova o dente, como é que essa pessoa lava o rosto com a água que vem com o peixe junto e tudo mais, né? A gente mexeu na casa na frente, antes que todo mundo pergunte, não tá na foto aqui porque tá todo mundo trabalhando, mas tinha uma plaquinha, vende-se tilápia e tal, a gente colocou uma placa legal. Nos fundos, aqui tá, ó, marido, mulher e o menino. A gente fez um tanquinho lá no fundo, tal, para ele trazer os peixes, fazer toda essa situação. E aqui é o banheiro, né? Dentro da gente ampliou. A mulher tinha um problema de locomoção, não era cadeirante ainda, mas tudo indicava que ela seria, tal. Já fez um banheiro adaptado e tudo mais. E aí tem algumas coisas que marcam a gente de novo, assim como a lâmpada lá. Quanto custa isso daqui, ó? Quanto custa isso na Telha Norte, se for comprar um espelhinho desse aqui? 30, 40, 50 reais, né? A gente colocando isso daqui, esse é o morador, que é o da pescaria e tal, e essa é uma das fotos que eu gosto muito desses atendimentos. Eu lembro muito, banheiro é sempre a última coisa que normalmente a gente entrega, porque é um cômodo muito pequeno, onde precisa fazer muita coisa. E aí tinha um voluntário espanhol, que estava aqui no Brasil, viu a divulgação, foi lá ajudar. Uma das últimas coisas que a gente foi colocar foi esse espelhinho, vai a furadeira e pega, pum, um cano. E começa a espirrar água, tal, e o cara ficou péssimo, pô, vai atrasar a obra por causa de mim, não sei o que e tudo mais. E esse espelhinho, pro cara, não lembro o nome dele, lembrava o nome dele, ele olhou, essa foto não é posada, tá? Essa foto é real, tipo, do momento da entrega e tal. Ele olhou e falou assim, passou a mão, do jeito que ele tá fazendo aqui agora, ele falou assim, agora eu posso fazer a barba, né? Então assim, eu não entendo muito o que é fazer a barba, porque eu não vou... Mas assim... Dane-se a casa, dane-se as outras coisas, sabe assim, um espelho para poder fazer barba. Então é um negócio assim que é sobre isso, né? Quando a gente fala sobre essas situações, né? Essa casa aqui era de um cara em depressão. Se alguém me ajudar, ou talvez o André me ajude a lembrar da história, acho que a esposa tinha falecido, um filho estava... em São Paulo. Não é a situação... Isso, né? E a casa... Isso que eu falo, reflete a essência de quem estava lá. A casa estava abandonada com uma pessoa morando dentro, porque ele estava abandonado consigo mesmo, né? Então, essa é a casa, né? Esse foi... Ele e o neto. Isso, tem foto. E essa é a casa que a gente conseguiu entregar depois. Aqui, ó, não sei se dá para ver aqui, tem um galinheiro, né? E eu lembro na visita, tem foto aqui, da gente entrar lá, e você vai perguntando, entendendo a realidade da pessoa e tudo mais. E galinha passando para lá, e a sujeira tal, e não sei o quê. Quem tá, não sei se o Ricardinho tava, o André, e a gente perguntando assim, mas, então, e essas galinhas aqui, tipo, a gente vai dar fim? Ele demonstrando claramente que ele não gostava das galinhas. Daí ele falou assim, não, os ovos que eu tomo café da manhã. Então, tipo assim, a galinha sujando tudo e tudo mais, mas era o que dava alimento para ele todo dia, né? Fizemos lá o galinheiro. Dá uma olhada aí, ó. Cozinha. Largada, como ele estava. Então, eu não sei como é que a pessoa cozinhava, fazia. Vocês lembram bem, né, dessa situação. Né? Essa é a cozinha do jeito que ela ficou depois, né, dentro da intervenção que a gente fez dentro desse processo. Esse era o quarto dele. Então, vê, assim, eu não sei, vocês que você lembra, assim, né, olhando isso, você enxerga ele, assim, uma pessoa com um olhar abatido, tal, frente às dificuldades pesadas da vida, né? Então, esse ficou o quarto dele depois da intervenção. O Ed lembrou aqui, né? Esse era o quarto do neto, né? Não, lembra o nome dele, não? Samuel. Esse era o quarto dele. E como é que ele ficou? Com direito a super-herói e tudo mais, né? Dentro desse cenário do que a gente está fazendo. Esse aqui era os fundos da casa, né? Ó. Tinha, tá vendo? Não sei se dá para perceber aqui, sujeira, um negócio difícil mesmo, assim, de circular, de caminhar por lá, né? E depois um pouco de como é que ficou, né? Foi colocado fogão a lenha, que é uma outra coisa muito importante também, porque gás não é barato, né? E tem muita família aqui, não, fogão a lenha porque é rústico. Não, porque lenha eu pego na rua e cozinho em casa, gás não é sempre que eu tenho dinheiro para comprar, para poder cozinhar. Aqui dá para ver melhor o galinheiro, as coisas aqui no fundo, né? Dentro da realidade dentro lá, foi feita uma hortinha do lado ali também para ele, né? Era uma questão para as galinhas não chegarem na horta também, porque senão, claramente, né, seria um problema, né? E essa é uma das fotos favoritas minhas dentro desse processo. Esse é o seu Paulo, né? E um voluntário de Cuiabá lá que tirou essa foto, assim,
no momento que estava entregando a casa de novo, ele me falou coisas muito legais que eu não consigo repetir, senão eu vou chorar, e das quais eu vou lembrar para sempre, assim, né, do que significa, do que ficou. Tem a Thaís aqui de bico na foto. A situação, não só ele tinha perdido a esposa, ele tinha perdido filhos, e o neto estava com ele porque o outro filho estava preso. Isso. E ele, a esposa estava muito cercado por tráfico de droga, etc. Né? Porque no projeto no começo ele chegou a pensar em fazer aberta, lateral, que era uma casa de esquina bonita, mas ele pediu que não, ele precisava do muro ali. Bem lembrado, assim, ele tinha muito receio, porque tinha essa visão, tal, e a gente tem esse conceito, assim, não, a casa com uma visão, com varanda, tal, não, segurança, né, dentro desse cenário, muito bem lembrado, que é super importante dentro desse processo. E aqui tem uma foto de janeiro agora, né, Estela? A Estela me chamou para ajudar um pouco, tá aqui no cantinho lá, a Estela, e a irmã Ivone tá para cá. Quem sabe até não caia junto pro Projeto Concreto, mas é uma pessoa muito especial que a gente foi visitar para fazer uma situação muito difícil também. Mas por que eu coloquei essa foto aqui, ó? Tem duas árvores aqui, né? Essa árvore e essa outra aqui. Ela é uma missionária e tudo mais. E a gente conversando lá, isso agora, janeiro desse ano. Ela veio falar com muito carinho dessa árvore. Não, essa árvore foi eu que plantei, ela mora desde 1990, alguma coisa nessa casa, eu que plantei essa árvore, é o local onde eu faço as minhas orações e não sei o que e tal. E você fala, poxa, que legal, que história bacana. Daí você começa a conversar um pouco, mas o que você quer para sua casa? Não, eu quero que corte a árvore. Sério, a Estela está aqui para me comprovar. Aí você fala, por que você quer que corte a árvore, né? Não, ela sai para fazer as coisas dela, né? Aqui está a saída para a rua. O marido dela tem alguma condição, né, mental hoje também, ele fica em casa e precisa ter o portão aberto, porque ele precisa sair, senão ele, né, tem as questões dele, ele sai e volta, a casa não pode ficar trancada. Ela falou, as pessoas, caqui essa árvore? Caqui, isso. Eu perguntei para ela caqui. Aí ela falou o seguinte, como esse portão fica aberto, as pessoas da rua veem que tem fruto aqui, entra para pegar e já roubaram o que ela tem também. Então, de novo, é a árvore que ela plantou, que ela faz as orações, que é o momento dela, que significa muita coisa para ela, e ela fez questão de deixar isso, e ela está disposta a cortar essa árvore em prol da segurança dela, porque de novo é muito sobre segurança e proteção, né? E as pessoas estão dispostas a abrir mão do que é mais valioso para elas, e pelo que eu conversei, né, Estela, é uma das coisas mais valiosas na casa para ela, é essa árvore, e ela está disposta a abrir por conta dessas situações. Então reflete um pouquinho, né, sobre esse cenário. E aí todo esse trabalho, assim, né, e falar um pouco para vocês, porque o motivo de eu estar aqui hoje, né, de tentar inspirar vocês um pouco, assim, eu nunca imaginei que 13 anos depois eu fosse estar aqui, que o trabalho que foi, claro, que eu só fui o maluco que tive a ideia e soltei, e muita gente comprou, muita gente boa comprou a ideia, né, mas inspirou muita coisa ao longo desse processo, e o Projeto Concreto é uma delas, né, então assim, na época, né, a reparação foi declarada entidade de utilidade pública, que o Projeto Concreto também é hoje, né, e seguiu pelo mesmo caminho. Esse trabalho já foi, eu fui visitar uma banca de TCC na faculdade de Atibaia, que foi estudar um pouquinho, foi feito um plano lá sobre a ONG. Existe um programa chamado, deve ter terminado, chamado, né, Bem Morar, que é um programa da Prefeitura de Jundiaí, que eles vieram aqui para Bragança, para olhar o que a gente estava fazendo na época e levou para lá e transformou num programa, o quê? Jacareí, isso, Jundiaí, muito bem. E veio para cá e foi muito legal, enfim, uma questão política e tal, mas levou o nosso trabalho, entendeu um pouquinho o que a gente fazia para seguir para lá, né? Isso aqui é foto de voluntário, né? Eu acho que quando a gente inspira crianças, as coisas estão acontecendo, né? Era o Fábio, que era fotógrafo e tal, daí ele falou assim, era a pergunta da escola, né? O que seu pai faz para melhorar o mundo e tal? E ele desenhou o pai dele trabalhando, que era mentira, porque ele era fotógrafo, ele não trabalhava, enchia o saco dele assim, ele só tirava foto. Mas é isso, quando a gente planta essa sementinha na cabeça das crianças, né, do que é que acontece, eu acho que o trabalho está fluindo, né? Isso aqui... Isso aqui é uma palestra que eu dei sobre arquitetura social em Primavera do Leste, no Mato Grosso. E eu vou comentar um pouco disso, né? O trabalho aqui foi inspirado por outras ONGs. E essa foto aqui é de uma casa lá, Primavera do Leste, é meio interior do Mato Grosso. E a gente foi visitar, existe essa ONG aqui chamada Mão na Massa, né? Que é uma ONG que foi criada lá, em inspiração ao nosso aqui. E eram duas irmãs, eu não lembro por detalhes, eu acho que era cega,
cadeirante, eu não lembro se era muda também, você sabe aquela situação que você fala assim, meu Deus do céu, né? E tinha a casa toda bonitinha aqui e tal, e a Bia, né, que é a fundadora da ONG lá, ela chegou, mostrou fotos para mim lá no dia, a gente estava visitando, ela falou assim, ó, se eu não tivesse visto o vídeo de vocês na internet, essas duas mulheres estariam morando assim até hoje. E aquilo para mim falou, pô, quando que você vai imaginar que uma ação sua pode mudar a vida de duas mulheres no interior do estado do Mato Grosso? Então, assim, eu sempre gosto de passar essa mensagem porque não tem nada de especial, é uma coisa que todo mundo pode fazer, assim, de colocar para fora algumas ideias e que isso pode reverberar muito e muito longe, né, para ajudar as pessoas, né? Isso aqui é uma matéria do Estadão, na época, sobre o trabalho, sobre o que foi feito, assim, então meu sorriso estava bem largo, assim, né, porque não, dentro de conseguir, né, transmitir um pouquinho essas ideias. Isso daqui é uma sala de aula em Berlim, na Alemanha. Eu estava gastando todo o meu alemão, que não existe, né, obviamente. Um dos meus melhores amigos de infância morava lá, a gente foi visitar e fizeram questão de a gente ir na escola e palestrar, então eu falava e ele traduzia, obviamente, e foi uma experiência incrível de entender um pouquinho a cabeça das crianças, entupiram de pergunta e tudo mais, e querendo entender um pouquinho da realidade do Brasil e falar um pouco sobre esse processo, sobre tudo que acontecia, assim. Então são coisas que vão inspirando e vão surgindo em decorrência do que a gente está falando, né? E isso aqui é muito importante, né? De ver isso aqui se espalhar, né? E claramente muita gente me associou durante muito tempo à reparação, né, e associa o projeto concreto à reparação durante muito tempo. E o que acabou acontecendo de um jeito muito simples, né? A reparação não é mais aquilo, tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, ela não foi. Eu fiquei à frente durante 4 anos, né? Fundei e fiquei à frente. O André, que está lá trabalhando arduamente, tirando foto e fazendo vídeo, seguiu. E foi um aprendizado de vida para mim também, de desapego, de entender um pouco de que, né, quem está à frente hoje não tem nada a ver com o que acontece, o que motivou todas essas pessoas que estão vestidas aqui com o projeto concreto, de seguir essa ideia, de seguir esse princípio, de entender um pouquinho o que significa um trabalho real, né? E para mim foi assim, eu lembro quando essa ideia estava na minha cabeça e tudo mais, e hoje de um jeito muito tranquilo, desapegar, falar, não faz mais sentido, não é isso que eu criei, não é a ONG que eu criei, não é o trabalho que eu acredito, porque não se preocupa mais com a questão de casa física e casa psicológica, né? Se entende mais o que é só casa física e está tudo bem, é vida que segue. Eu fui entender a reparação como um filho que cresceu, que tem as suas escolhas, que toma as suas escolhas e vai em frente, e é vida que segue. Eu acho que também, né, claro, eu falar sobre arquitetura social, falar sobre a minha trajetória, não tem como eu não citar a reparação sobre muita coisa, mas vocês viram aqui que, né, a gente vai trazendo relatos que as pessoas que entenderam que aquele trabalho fazia sentido, é o que estão aqui hoje, né, é o que fazem o projeto concreto seguir, né. Esse daqui na época, teve um vídeo que viralizou na época e bateu, somado, mais de 20 milhões de visualizações aí nas redes sociais e tudo mais, e vieram pessoas de outros locais do país, né, para entender um pouquinho o que a gente fazia. Então foram os programas de observadores que foram criados, que essas pessoas vinham, observavam e replicavam essas ideias, né, nas suas respectivas cidades, estados, tal. Então assim, daquela ideia inicial, né, foram criadas diversas outras ONGs espalhadas pelo Brasil, que são filhas, né, daquela sementinha, e que, na minha visão, né, o projeto concreto, ele é hoje a filha ilustre, né, que vai tomar o lugar do pai. Por quê? Né? Porque o que interessa uma ONG são as pessoas, né? É ideal e as pessoas que estão ali dentro, os trabalhos que elas desenvolvem, né? Então, assim, hoje a gente está aqui palestrando e podendo falar, né, de peito aberto sobre tudo, né? Divulgar um pouco e falar um pouco sobre o trabalho que a gente faz. Isso é muito importante, né, para entender. E antes de passar a bola de volta para a Ingrid, né, eu queria citar esse exemplo aqui. Essa moradora aqui, a Eliana, é daquela casa com os pneus do lado, sabe? Aquela que tinha essa situação. E a gente foi descobrir, né, que depois da reforma, da ação, ela passou a fazer salgados para vender. Né? Então, se ela retomou, ela estava fazendo hemodiálise, não podia trabalhar fora, tal. E a gente chegou lá para visitar, tal, para comprar os salgados dela no dia. Dá para perceber assim, estava frio e tudo mais, era uma época de frio. E assim que a gente entrou na casa, isso meses depois, né, eu me deparei com essa cena aqui, e eu pedi licença para ela para tirar foto. Essa era a filha dela, era um domingo à tarde, e ela estava, eu lembro desse sofá largado no depósito da ONG, lá onde alguém que não queria mais doou, e a gente deu um reparo nele e tal, e foi para lá,
E a gente ficou lá, comprou salgados e tal, e a menininha, não lembro o nome dela também, ela estava lá deitada, dormindo, um domingo à tarde, tranquilo, de boa, invejinha, boa, né? Mas é sobre isso, né? É sobre garantir proteção, segurança, o mínimo de habitabilidade para as pessoas, e eu acho que é isso que move o Projeto Concreto, né? Garantir isso aqui para diversas outras pessoas. Isso é casa física, isso é casa psicológica, isso é casa e isso é lar, né? Então, assim, eu acredito muito, né, independente de religião e tudo mais, mas que a gente não precisa só ser bom quando a gente eventualmente deixar daqui. A gente precisa deixar um mundo melhor. Principalmente a gente que está aqui hoje, que mais ou menos tem privilégios, é nossa obrigação também deixar um mundo melhor. Muito obrigado pela atenção, pela paciência de vocês. E agora eu passo para a Ingrid. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho agora da nossa ONG, né, do Projeto Concreto. Como o Léo já comentou um pouquinho, né, brevemente sobre a nossa história, então é um grupo de pessoas que já tinham algum envolvimento com o trabalho voluntário, né, que se reuniram lá em outubro de 2023, num domingo onde todo mundo podia estar com a família, sei lá, jogando bola, fazendo qualquer coisa, mas a gente decidiu pegar um domingo inteiro e planejar, né, como iria ser o caminho dessa nova ONG, né. Então aqui tem algumas fotos desse dia, né, um dia bastante especial aqui. Então, né, tinha muitas pessoas, né, que algumas pessoas hoje estão um pouco mais afastadas, outras ainda continuam. Mas a gente segue com o trabalho, né? Aqui foi na assinatura do nosso estatuto, né? Então, um marco bastante importante para a gente, né? Como uma ONG, a gente preza muito pela questão da organização, de ter tudo documentado certinho, né? Então, né, o pessoal novamente aqui reunido. E aí, o que nós somos, né? Falando um pouquinho a respeito, né, nós temos a missão, visão, os valores, né? A nossa missão, através do trabalho voluntário, enfrentar a desigualdade social, né, proporcionando um lar digno. E aí acho que é muito importante a gente ressaltar a questão do impacto positivo na vida das famílias que a gente atende, mas também dos voluntários, porque a transformação a gente não proporciona só para as pessoas que a gente atende, mas também para quem se envolve, né? Tanto nós, né, que estamos na organização, tanto os voluntários que vêm participar das ações específicas. Então você não entra em uma ação e sai a mesma pessoa, né? Diante de, pode ser um final de semana, um sábado, um domingo, mas é uma transformação muito grande na sua vida. Sobre a visão, né, a gente gostaria muito de ser reconhecida como um veículo de transformação, né? Então, ser aquele gás ali para a pessoa realmente transformar a vida dela. E em relação aos valores, né, o amor ao próximo, né, que a gente estima muito, a transparência, que é muito importante para a gente. Então, nós estamos aí nas nossas redes sociais, sempre postando a questão dos nossos balanços, o que entra em relação a dinheiro, o que sai, né, para ser tudo muito transparente. Planejamento e organização democrática. Então, a gente preza muito por ninguém é mais do que ninguém. Então, todas as escolhas que a gente faz em conjunto, a gente abre votação, enfim, não tem um dono da ONG, isso não existe. Então, todas as pessoas têm o mesmo peso, a mesma importância e alegria em contribuir para transformar, né? Porque é muito gratificante quando a gente vê o resultado final das nossas ações. Aqui vou falar brevemente um pouquinho sobre os eventos que a gente já realizou, né? Porque depois, mostrando um pouquinho sobre as ações, vocês vão entender melhor. Existe uma parte do trabalho que precisa ser realizado por mão de obra especializada, né? Então a gente precisa fazer a contratação. Não dá para pegar um voluntário que não é da área da construção civil, enfim, que por mais que ele tenha boa vontade, em alguns serviços ele não pode executar. Então a gente precisa fazer previamente a contratação de uma mão de obra, né, que a gente sempre busca um valor social, e a gente precisa de dinheiro, né, para fazer esse pagamento. Então, por momento, a nossa renda está vindo dos eventos. Então, o primeiro evento que a gente realizou foi uma feijoada lá na paróquia São Benedito, né? Então, foi super legal ali na Vila Bianchi. Foi um domingo, um dia muito gostoso, os voluntários se reuniram, o pessoal da cozinha, uma feijoada muito gostosa, um clima super legal.
nós tivemos música ao vivo também, um grupo de pagode, então foi muito bacana, né, ver ali a nossa primeira ação reunindo os voluntários para um fim maior, né? Naquela época a gente estava arrecadando fundos para construir a casa do Chacrinha, né, que vocês já vão ver um pouquinho aqui a respeito. Depois nós tivemos o Porco no Rolete, né, que vai acontecer novamente esse ano, então apoio do pessoal do Sentimento Sertanejo, né, o Pedro é bastante amigo do Tomate, o Tomate nos procurou, enfim, o Sentimento Sertanejo é um grupo de pessoas que também se reúne, né, para ajudar o outro, né, então eles sempre estão envolvidos com outras instituições, e aí, né, eles resolveram pegar na nossa mão e falar assim, estamos com vocês. E aí eles cuidaram de toda a parte da cozinha, né? Então aqui tem um pouquinho, né? Vai ser no mesmo espaço, né? Do espaço lá, todo cheio. Foi um sábado, um dia muito gostoso, um espaço super legal, as crianças na piscina. Então trouxe uma devolutiva muito positiva para a gente, né? Nós participamos também, né? O Colégio das Madres nos convidou algumas vezes para participar de alguns eventos lá, a festa junina, teve a festa da família também e a feira de ciências, né? Com o lanche de linguiça, né? Então nós podemos falar que é quase um patrimônio aí da cidade, né? E deu super certo também, tudo feito com muito amor, né? E aí, em setembro, né, o Dr. Murilo nos procurou, porque já vinha acontecendo, né, há 3 anos o Torneio do Coração, um torneio de beach tênis, aqui em Bragança Paulista. Eles sempre destinaram, né, os valores para alguma instituição, alguma ONG, e aí a gente entrou realmente aí no meio fazendo parte da organização, né, e aí foi algo muito bacana, porque foram 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo de trabalho, então dia inteiro, né? Tinha jogo desde as 8 da manhã até 9, 10 horas, a gente saiu, sei lá, meia-noite de lá e foi bastante cansativo, né? Não vou mentir para vocês, mas foi muito gratificante ver todo mundo reunido lá, né, por uma mesma causa, por mais cansativo que fosse, né, eu sempre falo que a gente sempre abre mão de algumas coisas, mas estar ali e ver todo mundo motivado, né, por um motivo muito maior, né, foi muito gratificante também. Recentemente, né, nós fizemos as lasanhas, né, a gente comercializou tudo de forma artesanal, receita da família do Pedro. Está aqui, é receita italiana, fizemos lá na Sociedade Italiana, aqui em Bragança também, e foi super legal porque, assim, né, eu lidero a parte de eventos, né, quando o Pedro chegou com essa ideia eu pensei, putz, mas será que isso vai rolar mesmo? E, assim, foi super rápido, nós fizemos 300? Era para ser 300, só que aí foi vendendo mais, mas acho que deu no final umas 350 lasanhas e a gente teve uma devolutiva do pessoal super legal, adoraram, enfim, é algo que a gente pretende fazer novamente. E agora recentemente nós participamos também ali da corrida do Vila Harmonia, né, para divulgar um pouco do nosso trabalho, né, então nós tem eventos que nós realmente realizamos, idealizamos e nós também fazemos participação em alguns outros eventos quando somos convidados, né, também super bacana, é um pessoal que sempre está nos apoiando, enfim. Então um pouquinho aqui dos eventos que nós já participamos, né, só para o conhecimento de vocês, que por enquanto, né, da onde vem a nossa renda, tá? Em relação às ações, né, vamos dizer que nós somos uma ONG bebê ainda, né, a gente tá engatinhando. Fizemos 2 ações por momento, né? A primeira foi a Casa do Chacrinha e agora, mais recentemente, a Casa do Seu Paulo, tá? Só contando brevemente a história aqui do Chacrinha, ele era um vidraceiro, né? Bastante conhecido aqui em Bragança, sofreu um acidente de trabalho e ficou paraplégico, né? Ele morava em um espaço muito pequeno, né? Era um quarto, um espaço de cozinha com banheiro, né? A gente acabou não colocando as fotos aqui do espaço, mas tinha algumas dificuldades de locomoção. Uma coisa que ele relatava é sobre a questão de insolação, né? A gente que trabalha no meio da construção civil estuda bastante sobre isso, né? A questão da posição do sol, enfim. Então, há muito tempo ele não via o sol.
E aí a gente não tinha como reformar aquele espaço em que ele estava, porque o espaço não era dele, né? Então, existem alguns requisitos para que a gente consiga atender as famílias, né? Um dos requisitos é ela ter posse do imóvel. Só que aí ele tinha, junto com o irmão, a posse de um terreno. O irmão tinha a casa um pouco ao fundo, né? E tinha um espaço na frente. A única questão é que, aqui acho que vai dar para ver um pouquinho, a casa é lá embaixo, né? Então era um terreno com uma declividade bem acentuada e a gente precisava fazer uma casa que fosse totalmente acessível, né? Pela condição em que ele se encontra. Então foi um desafio muito grande para a gente, né? Logo como uma primeira ação, mas que a gente pegou e falou assim, não, nós vamos pegar e vamos fazer. Né? Até onde eu saiba, né? Podem me corrigir se eu estiver enganada, porque eu não participava da organização, né? da outra ONG, enfim, eu acho que nunca tinha acontecido isso de construir do zero. Né? Então foi um desafio muito grande para a gente, né? Principalmente porque envolve toda a questão de estrutura, de fundação, né? E quem está no meio da construção sabe que isso é bastante oneroso, né? Por mais que a gente consiga a doação, preço social de uma coisa, de outra, mas foi uma construção, né? Cara para a gente, mas a gente em momento nenhum pensou em desistir. O Chacrinha sempre com um sorriso no rosto, recebendo a gente. Então aqui um pouquinho sobre como que foi ficando, né? Então a gente fez como se fosse um estúdio, né? Pensando no espaço todo acessível, né? A parte de banheiro, ele pediu muito que tivesse um espaço de varanda para ele poder tomar sol, né? Pela manhã. Então aqui foi ao decorrer, né? Demorou um pouco mais de um ano, né? Desde o início do planejamento até a entrega final. E aí aqui foi no final de semana da ação, né, já com o piso instalado, o pessoal já tinha pintado as paredes aqui, o pessoal, os voluntários, né, tirando a parte de entulho lá da parte de baixo, assentando o revestimento, rejuntando, então assim, tem trabalho para todo mundo. E aí aqui foi a entrega da casa que não existia, né? Então aqui o banheiro, que a gente fez o banheiro, como eu comentei, com acessibilidade. E aí aqui, né, o que ele tinha pedido de ter, né, um espaço, uma varanda para que ele pudesse tomar sol, ver, né, o sol, enfim, tinha uma vista bem bacana. Aqui o espaço da cozinha. A parte da cama, né, essa era uma cama que ele já tinha, então tinha essa questão de levar todo esse equipamento, né, foi uma mudança mais complicada, houve dias que estava lá desinstalando e instalando novamente. E desse caso em específico foi muito bacana, né, acabei não colocando aqui, mas depois ele enviou um áudio pra gente falando que ele estava vendo o sol da cama dele depois de muitos anos que ele não via, né, então, como o Léo comentou, são detalhes assim que pra gente parece, né, que não é nada, eu vejo sol todo dia, né, e aí pra ele aquilo foi, nossa, uma coisa fantástica, né, então a gente para e pensa um pouquinho, né, como que nós somos privilegiados por coisas que a gente não dá importância, né, e aqui a última ação, né, a casa do seu Paulo, que começou em novembro e a gente fez a entrega no meio de dezembro. Só resumindo rapidinho a história dele, um senhor de idade, agora não me recordo a idade dele, 84 anos. Ele morava lá no Parque dos Estados e aí até foi noticiado, saiu no jornal, enfim, a casa pegou fogo e aí a estrutura foi totalmente condenada, não tinha como salvar nada e aí ele passou a morar com uma filha, né, que ela abrigou ele, mas o espaço que eles tinham, né, não era suficiente para todos ali, então ele dormia em um colchão, em um canto e essa história chegou até nós, né, e aí nós fizemos uma ampliação, né, então na parte da garagem ficou uma parte para cá ainda, né, nós fizemos um cômodo, né, um quarto com banheiro, né, para que ele pudesse morar ali realmente, né, a gente conversou bastante, fugiu um pouquinho, né, do que geralmente a gente atende, mas a gente conversou bastante com a filha. E aí a gente fez essa ampliação aqui, né, algumas fotos do espaço. Então aqui a gente fechou essa janela, tinha uma outra porta balcão do lado, né, pro quarto da filha.
E novamente, né, foi uma construção, né, não foi como a primeira ação, que foi totalmente do zero, que não existia nada, né, mas uma ampliação. Aqui todo mundo, né, era um espaço muito pequeno, então foi um final de semana bem agitado, o pessoal todo mundo ajudando da forma como pode, levando uma cadeira para cá, outra para lá, começou a chover de manhã, a gente já tipo assim, meu Deus do céu, tem que parar de chover. Aí veio o sol, aí depois veio a chuva de novo, então na emoção ali do clima mudando a todo momento. Aqui a montagem final, e aí esse foi o resultado que a gente entregou, né, para ele, o banheiro também, e ele ficou assim super agradecido no final, né. Infelizmente nesse dia eu não estava no momento da entrega, eu participei da ação, não estava lá na entrega, mas todo mundo comentou que foi algo assim surreal, né, que acho que no momento ali da entrega que a gente realmente sente aquele dever cumprido, sabe? Tipo, eu consegui dar um pouco de mim, entregar tudo aquilo que eu já tenho, né? Que eu sou muito abençoado como todos aqui. Essas foram as 2 ações que nós realizamos, né, por momento. Já estamos planejando uma próxima ação aí para divulgar em breve, provavelmente no final de março. E aí, trouxe aqui um pouquinho para vocês como que vocês podem ajudar, né? Existem meio que 3 frentes de forma de ajuda. A primeira seria a doação. Então, a gente sempre está precisando, né? Nós temos o grupo de apoio, que a gente sempre joga algumas coisas ali, seja doação desde material de construção que a gente precisa, a gente sempre monta algumas listas, seja doação, às vezes, em dinheiro, né? Então, cai direto no Pix, na conta da ONG, né? Então, não tem nada de vai para o voluntário, alguma coisa assim, né? Porque a gente preza muito pela transparência. Às vezes, quando a gente participa de algum evento, né? Por exemplo, a gente foi fazer lanche de linguiça lá no colégio também para reverter fundos para a gente, então doação de alimento, então a gente sempre está precisando de doações, é uma das formas. A outra seria o voluntário na ação, então tanto as ações de eventos como as ações de obra, né? A gente sempre está precisando de voluntários ali, da mão de obra, né? E não precisa ser uma mão de obra capacitada, é só ter boa vontade e querer ajudar o próximo. E na parte de organização, né? Hoje nós somos um grupo de aproximadamente de 15 a 20 pessoas ali na parte de organização, de pessoas de diversas áreas, né? Tem da construção civil, tem o pessoal que faz a parte de imagens, né? Que também é um trabalho. Tem gente da parte social, psicólogo, enfim, tem pessoas de diversas áreas. E aí, né, também nós estamos abrindo, né, para quem tenha interesse também em participar da organização, né, que seria se dedicar um pouco mais, né, a gente se reúne quase que semanalmente para planejar todas as nossas próximas ações, e acho que é isso, né, essas nossas frentes de ajuda que nós temos hoje, tá bom? Por isso que eu estou aqui para contar um pouquinho do nosso trabalho para vocês, né? Se vocês se interessarem por alguma dessas frentes aqui, né? Porque juntos nós somos mais fortes. Aqui a nossa rede social, para que vocês nos acompanhem também. A gente sempre tenta fomentar a rede com os eventos, enfim, com a questão dos balanços mensais. E eu acho que essa foto aqui ela é muito bacana porque foi de um evento do Porco no Rolete, que estava arrecadando fundos para a primeira ação, né? Então até o Chacrinha está aqui no meio e todo o pessoal envolvido da ONG, do Sentimento Sertanejo, o pessoal da TE que também foi lá ajudar com os doces. Então no final, assim, ver que tudo deu certo foi muito gratificante. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Ah, sim. Tá. O pessoal que está aqui na frente, vocês 3 aqui, só um minutinho. Toda ação que a gente faz tem uma camiseta, né? Eu tô com a camiseta da ação do Chacrinha. Então, uma das formas de auxílio, né, que acho que entra um pouco em parte de doações, são os patrocínios. Toda ação que vai ter, a gente faz a camiseta e as empresas, enfim, podem entrar como patrocinadores comprando alguma cota, né, que aí sai atrás das camisetas. Aqui é do Chacrinha, aqui é do Sr. Paulo. Então, todas as ações a gente tem isso também de formas de patrocínio, né, tanto das ações quanto
quanto dos eventos, né, do porco. A gente também está com um programa de patrocínio aí, né, depois se vocês quiserem saber um pouquinho mais, daí a gente só me procurar que eu explico um pouquinho melhor. Aí só a Ingrid é mais simpática, eu acho que assim, gente, a gente precisa de ajuda, né? Então assim, para que tudo isso aconteça, né, e o mais importante, vocês acham que às vezes grandes empresários e tudo mais, eu acho que muito do trabalho que vocês viram aqui, ele foi mais ajudado por pessoas comuns, pessoas CPFs, não CNPJs, e vão estar lá, vão ajudando. Então, às vezes é um contato, é uma ligação. A ONG precisa de gente participando na organização, porque não precisa ser da área da construção civil dentro desse processo, né? A maioria das pessoas da ONG não são da área da construção civil. Então, vai depender um pouquinho da disponibilidade, de tempo, de momento de vida de cada um. Que dia é o dia do porco? Dia 7 de março. Então, assim, 7 de março tem o segundo Porco no Rolete, que foi um evento sensacional lá. E é isso, é o trabalho da ONG para vender ingresso do Porco no Rolete, para que, né, a próxima família, como é que é o nome dela? Dona Nilza. Dona Nilza seja atendida. Então, assim, eu não consigo fazer nada. Pega ingresso com o Pedro, vende Porco no Rolete, ajuda a ONG. E a gente precisa disso, né? Assim, vou repetir, as pessoas que ajudam precisam de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. E eu acho que, né, uma vez que vocês estão aqui hoje, é super importante. E não acha assim, eu posso doar uma caixa de leite que vai ajudar os voluntários no dia. Ótimo, maravilhoso, é isso que a ONG precisa, é assim que a gente vai sobrevivendo. Você que é mais cara de pau, você quer intimar o pessoal também? Vai lá. Só siga. Pra ajudar, vai lá. Pessoal, a gente está num grupo grande, a Ingrid falou de 20 pessoas, mas a gente precisava ter 50 para atingir o que a gente quer. Então, eu deixo o convite, cheguem. A gente precisa muito de braço, de cabeça e um pouquinho de dinheiro também. Cheguem, quando vocês quiserem.